Olá, meus queridos, como vão vocês? Agora o nosso querido Paul McCartney abriu até show extra em São Paulo, né? O homem voltou a fazer shows. Mas eu vou contar para vocês hoje o primeiro show que ele fez depois que ele deixou os Beatles. John Lennon já havia tocado no Toronto Rock and Roll Festival. O George Harrison já tinha tocado no concerto de Bangladesh com o Ringo e ainda tinha tocado com o Eric Clapton e o Bunny and the Lane ali no final de 1969. Então todos os ex-Beatles já haviam tocado aqui e ali. Mas o cara que queria levar a banda para os pequenos shows e começar tudo novamente como ele quis, ali com o projeto Get Back, aquela ideia de fazer shows que ninguém não teria anúncio nem nada, acabou que o Paul guardou aquilo no bolso. Passou muito tempo até que ele se sentisse confortável bastante para poder sair uma pequena turnê pelas universidades, ali no iniciozinho, ali em fevereiro de 1972, quando o nosso querido Paul McCartney fez seu primeiro show desde o Candlestick Park, em 1966, com os Beatles. Vou contar a história de como foi esse processo. Meu nome é João Moura, essa é a Beatles School, vamos lá. Olá, meus queridos, vale um pouquinho agora uma contextualização, né? Eu falei alguns vídeos para trás sobre a gravação de Another Day e como foi ali a gravação do Ram, né? O Ram, depois que o David Espinosa saiu, né, das gravações, porque ele tinha outros compromissos, aquela coisa toda, o Paul, ele arranjou um guitarrista muito bom, chamado Hugh McCracken, que parecia muito com ele, cabelo preto, comprido, com uma barba preta, né? Então, o Paul, depois de ficar muito satisfeito ali com a participação do Hugh McCracken no álbum Ram, né, o Paul teve uma ideia. O homem estava inquieto, meus queridos. Ele ia para Jamaica, ele voltava para a fazenda dele na Escócia, aí ele ia para Nova York, aí ele voltava para a fazenda dele na Escócia. Ele raramente pisava em Londres, raramente. Então a Linda falou com ele, falou assim: eu acho melhor. Você se sente melhor quando você tá com banda, né? O Paul falou: sim, eu gosto da presença dos outros caras e tal. O Paul sempre, a gente sabe disso, ele sempre sentiu falta dessa camaradagem que havia dentro dos Beatles, né, cara? Aquela coisa de banda, aquela coisa e tal. Então, o Paul teve uma ideia, falou assim: olha, eu fiquei extremamente satisfeito com o Danny Sywell, o baterista do Ram, né, do álbum Ram. Eu vou chamar ele, vou chamar o Hugh McCracken para passar uns dias aqui na minha fazenda na Escócia, né? E a fazenda na Escócia até hoje mas na época era lá, meus queridos, depois do cu do Judas, meus queridos, era longe pra caramba, era difícil o acesso. Mas ele ligou pro Danny Sywell e pro Hugh McCracken lá em Nova York, falou assim: ó, já comprei as passagens, vem para cá e tudo mais. Então eles pegaram um voo até Glasgow, e de Glasgow eles seguiram de carro, eles alugaram um carro e foram até essa fazenda do Paul, o qual os carros não chegavam. Então teve um momento que eles tiveram que largar o carro e ir a pé. E lá chegando, estava lá o Paul, a Linda e a criançada lá, na Reda e a pequena Mary, né? Então ali eles começaram, o Paul, ele não falou imediatamente quais eram os seus planos, né? Então ele deixou o Hugh McCracken e o Danny Sywell ali tomando ali um whiskyzinho, fumando aquela coisa toda, passeando, cuidando dos carneirinhos, andando a cavalo. Desculpa, meus queridos, deu uma porrada com o joelho na mesa. Então o que aconteceu? Um dia o Paul tomou coragem, né? Ele havia chamado o Hugh McCracken e sua esposa, e também o Danny Sywell e sua esposa Monique, um personagem muito importante na nossa história aqui hoje. Né? Então, o Paul já imaginava que o Danny ia aceitar, né? E o Danny já tinha uma certa desconfiança que o Paul estava mijando em torno deles, eles se homem quer alguma coisa com a gente, não é um outro álbum por enquanto, né? Então o Paul veio com a proposta. O Danny Sywell aceitou na mesma hora, a Monique, esposa dele, achou mal barato, falou: caramba, cara, o meu marido agora vai tocar com o Paul assim direto, né, e tal, vai virar uma banda, né, cara? É lógico que o Danny Sywell não viraria um Ringo Starr, né, cara? Mas ele estava muito feliz ali de ser o baterista do Paul McCartney, né? Mas o Hugh McCracken pediu um tempinho para pensar. O Paul falou assim: ó, você tem aí, eu vou te dar algumas horas, né? Vai passear aí no pasto aí e tal. E porque eles atravessavam a fazenda do Paul, passavam por outra fazenda e eles chegavam no desfiladeiro onde que eles viam o mar, né? E aí o Paul foi com o Hugh McCracken até lá e o Hugh virou para o Paul e falou assim: olha, Paul, meu problema é o seguinte, eu tenho eu tenho dois filhos, se eu não me engano, de um outro casamento e tal. Então, se eu me mudar definitivamente para cá, né, ou para a Europa, né, vai ficar muito difícil de eu ver meus filhos e tal.
Eu não vou aceitar, não. E eu tenho também lá, né? O Hugh McGregor, ele tinha uma agenda lotada de vários artistas, inclusive John Lennon, né? Para poder trabalhar e tal, que ele trabalharia. Então o povo ficou bem bravo com ele e nunca mais falou com ele, né? O povo pagou as passagens de volta, tchau, né? Então, o povo conversando com o Danny Saiu, eu falei assim: ó, por enquanto tá só nós dois, mas eu vou procurar mais gente para isso aí. E o povo começou a convencer a Linda, tadinha, né? Falei assim: Linda, o que que você acha, por exemplo, assim, qual que é a sensação que você acha que você teria quando as cortinas se abrissem, assim, se tivesse um palco com aquela galera lá gritando? A Linda falou assim: pô, parece ser legal, né? Eu falei: então tá, então vamos aprender um instrumento, que até então a Linda, tadinha, né? Só tinha feito os backing vocals ali no McCartney One, no Ram, né? E aí o Paul começou a ensinar algumas notas para ela, o qual o Danny saiu, ficou, ai meu pai do céu, né, cara? Um homem, assim como o ex-parceiro dele, John Lennon, um homem que quer enfiar a praga da mulher dele na banda, mas eu entendo, vendo hoje, lendo a respeito, né? É quase que impossível, né? A Linda, ela era muito esperta, era muito sem vergonha. A Linda, ela sabia que se ela desse bobeira com aquele marido dela lá, ele saía comendo metade do planeta. Então, o que a Linda fez? A Linda ficou muito perto dele, deu todo o apoio moral que ele precisou ali em 69, 70, 71, né? Mas o povo queria mais, porque a Linda, ela era tudo. Ela era tudo, ela era a mulher que estava sempre preparada ali para um shake no baby ali na madrugada, né? Ela também fazia comida, era uma boa mãe. Então a Linda era o pacote completo por um cara mais tradicional, igual o Paul McCartney, que queria a mulher dele ali a qualquer momento, né? E é a personalidade dele, por isso que a Jane Asher caiu fora, né? Então, meus queridos, o Paul lendo o jornal, o New Music Express, um dia ele viu que um cara chamado Danny Lane, um ex-companheiro lá da banda Muddy Blues, no qual abriram o show dos Beatles lá em 1963, e o Paul gostava muito dele. E o povo falou assim: caramba, cara, sem banda. Ele tinha montado algumas bandas, chegou até a tocar com o Ginger Baker, do Cream. E aí ele falou assim: pô, vou chamar esse cara. Aí o povo vai, bate o telefone para ele e fala assim: ó, você não quer vir aqui para a Escócia? Não, tô querendo montar uma banda e tal. O Danny Lane falou: na mesma hora, o Danny falou: tô dentro, né, cara? Ele chegou a brincar com o povo, falou: graças a Deus você me ligou, porque eu tava dormindo num colchonete dentro do escritório do meu empresário. Então foi o Danny Lane e o Danny Saiu, eles ficaram lá e tal. Então vamos fazer uma bagunça. Aí fizeram uma bagunça, tocaram algumas umas musiquinhas ali, essas musiquinhas elas foram se desenvolvendo, algumas sobras do Ram, elas foram se desenvolvendo em algumas músicas bacanas. E o Paul falou: vamos gravar essa desgrama, né? Então o Paul vai, grava o álbum Wildlife, né? Ele não é tão cru como vocês pensam, como ele parece, não, meus queridos. O Paul ele fez algumas gravações básicas, porque muita gente fica pensando assim: Wildlife é meio igual um Get Back, né? Aquela coisa crua e tal, que a merda, ele é mais para Let It Be, para te falar a verdade, porque houve overdubs e overdubs e overdubs naquilo ali, né? Mas o Paul queria que o álbum soasse simples. O problema é que pedir para o Paul McCartney uma coisa ficar simples, meus queridos, não dá. O homem ficou, não vamos colocar até fazer um álbum que ele ficasse legal. Né? E aí, um dia ele teve uma ideia, porque a Linda, ela viu uma foto, eu esqueci o nome do fotógrafo agora, ela viu uma modelo muito bonita, deitada num tronco com a água passando por debaixo. Então ela foi lá, viu o nome do fotógrafo, correu atrás dele. Que ela falou assim: pô, cara, eu tenho uma ideia para a capa do álbum do Paul. E o Paul ficou louco com aquela foto da modelo deitado no pau. Claro que isso é infantil, cara. Aí o Paul falou assim: pô, é isso aí. Aí chamaram o cara: onde é que é essa locação? E era ali perto de Londres, era ali, não é lá no Quinto dos Infernos, lá na fazenda, na Escócia, igual muita gente pensa, não, era ali nos arredores de Londres, num córregozinho que passava por ali, né? Aí o povo foi e falou assim: não, vamos lá, leva umas pombas, né? Umas pombinhas lá e tal, e vamos tentar tirar foto. O Danny Lane e o Danny Sile sentam, junto com a Linda no tronco, o Paul arregaça as calças dentro d'água, né? E pega lá seu violão, e aí as pombinhas saem voando. Essa é uma foto do Wildlife, que eu acho que é uma capa muito bonita, né? Particularmente, eu acho uma capa muito bonita. E foi, gravou, né, e tal. Mas aí o homem não sossegava, ele começou a ensaiar lá no Rude Studios, que ele chamava, né, lá na Escócia, lá na fazenda dele, né. Então ele ficou ali ensaiando e tal, e pá, e ele falou, aí chegou um determinado tempo que ele falou o seguinte: ó,
a banda precisa do nome para colocar lá no disco, né, cara? E aí a Linda entra em trabalho de parto, né? E a Linda vai para o hospital e os médicos falam para o Paul, falou, ó, vai ser necessária aí uma cesárea, porque eu acho que o neném está atravessado, uma coisa assim. E aí o Paul falou, tudo bem, então a Linda foi para a operação, e naquela época era outros 500, né, meus queridos? A gente está falando de 1971. Aí o Paul começou a rezar igual um condenado. Essa história é muito famosa. O Paul começou a rezar, rezar, rezar. Ele falou que ele fechou os olhos. Do mesmo jeito que ele fala que sonhou com a mãe dele, Larry B, ele falou que ele viu aquele anjo na frente dele, branco, naquele clarão, com aquelas asas imensas. Aí tu já sacou, né, meus queridos? Porra. Aí o Paul falou assim, aí ele contou pra Linda, ele falou assim, acho que eu tenho um nome pra banda, vai chamar Wings, que Wings é asas em inglês, né, cara, por causa desse anjo e tudo mais. E assim nasceu nossa querida Stella McCartney, né, cara. Então o Paul agora tinha 3 meninas, tinha a Heather, que era filha do primeiro casamento da Linda, né, mas o Paul adotou e colocou o nome dela McCartney, né, e tinha a Mary, né, que nasceu ali em 69, e agora tinha a pequena Stella, né. E aí o povo falou assim, que tem resguardo, não, meu amor, agora vamos ensaiar. Aí foram ensaiar, e papapá. Então aí, meus queridos, o lançamento do Wildlife foi planejado um single, I Am Your Singer, né, e tal, mas como as vendas e a crítica não foram muito boas, o povo desligou, falou, não, não vou lançar single não, que esse álbum azedou. Apesar de não ser um fracasso, né, mas para o Paul McCartney, comparado ao McCartney e ao Ram, o Wildlife foi um fracasso, né, e aí, porra, né, o povo ficou desapontado, falou, pô, a crítica não encheram o saco por causa do McCartney, né, falar que o disco era ruim, o Ram, pasmem, mas na época, meus queridos, ó, botaram no rabo do Paul McCartney, mas bonito, ninguém gostava do Ram. O Ringo falou que não tem nenhuma canção que presta nesse álbum. Não, tinha não, né, Ringo? Que tinha canção que prestava no seu álbum, né, cara? O George Harrison até que não falou mal, não, mas o John falou que o Ram era muito ruim, e lembre-se, eu já contei essa história de quantas vezes o John, ele pegou toda a letra, todas as letras das músicas do Ram e achou que tudo era para ele, né? E aí o homem vai lá e escreve How Do You Sleep? Mas, enfim, ali já indo para o final de 71, o John e o Paul finalmente se encontraram desde aquela reunião em setembro de 69, que o John falou, eu tô fora, né? Eu quero o divórcio, né? Então os dois nunca mais estiveram frente a frente, né? E eles se encontram em Nova York, e aí eles meio que combinam aquela coisa, tipo assim, vamos parar de ficar xingando um ao outro pela mídia, pela imprensa, escrevendo música um para o outro, papapá, né? O Paul, olha que coisa interessante, o Paul já tinha feito uma música chamada Dear Friend, né, cara? E ele nem sabia o que vinha ali. Quando o Paul escutou o Imagine, porra, foi igual quando ele leu a primeira vez a entrevista do John Lennon para Rolling Stone. Ele falou, meu pai do céu, homem tá acabando comigo. E How Do You Sleep foi uma porrada tão grande, mas tão grande, que eu li recentemente, eu li uma entrevista com George Harrison em 1971, o qual ele fala que ele chegou a falar com o John Lennon, pega leve, tô achando aí que é a letra. Apesar do George Harrison ter tocado um slide maravilhoso, né, numa Stratocaster ali, em How Do You Sleep, mas o próprio George Harrison falou assim, eu tô achando que você pegou muito pesado com ele, pelo amor de Deus. E o Paul, também ali em 71, ele não estava lá tão inimigo do George Harrison assim, ele falou com o George que não iria no Conselho de Bangladesh, ele entendia, toda ajuda que ele precisasse ele daria, por exemplo, o single Bangladesh e também o álbum saindo mesmo pela Apple lá na Inglaterra, o Paul falou, eu não vou querer nada, eu não vou atrapalhar em nada. Quem atrapalhou foi a própria EMI, né, a própria Capitol nos Estados Unidos, o desgraçado Alan Klein. Mas o Paul em si, ele ficou na dele, você não pode fazer. Então o Paul ficou muito chateado com How Do You Sleep e tal, mas o Paul já tinha gravado Dear Friend, então quando ele conversou com o John, e eu acredito que o John deve ter ficado muito sem graça, que você, porra, eu magoei o cara mesmo. O John começou a dar entrevista falando que pensaria até, naquela época, o John estava querendo sair em turnê com a Elephant's Memory, né? Ali nos Estados Unidos, ali no início de 72. Então o John falou assim, não, eu gosto da música How Do You Sleep, mas eu estou pensando até em mudar a letra, para as pessoas não pensarem que é sobre o Paul. É sobre o Paul, ele tá bem com a coisa, tava bem nada, né? O Paul tava bem puto, né? Mas ele falou assim, ele tá bem e tal, mas o John meio que se arrependeu de fazer aquilo ali, porque ele realmente viu que ele magoou o Paul, né? Mas era cabeça dura pra cacete, então
O Paul, quando ele lança o Wildlife, tinha a música de Friend ali, que já é um tapa de luva na cara do John. Eu falei, é isso mesmo, meu querido. Você tá tão inseguro assim, você tá com tanto medo assim e tal, né? Então o Paul gravou, mas ele grava o Wildlife apenas com o Danny Lane, o Danny Syle e a Linda, né? Fazendo os back vocals ali, uma percussão aqui e ali, um tecladinho ali, por exemplo. Muita gente não sabe, mas é ela que faz o teclado no início de Wildlife, né, cara? Tem gente que fala, não, aquilo aí deve ter sido alguém mais profissional, deve ter sido o próprio Paul. Não foi ela. O Paul falou, não, você vai tocar que os troços vão ser gravados ao vivo. Mas, como eu disse, houve overdubs, né? Então, lá na Escócia, o Paul, ele assistindo televisão, teve aquela bagunça lá na Irlanda, né, cara, e tal, que o pau quebrou pra caramba lá, o exército inglês, numa uma manifestação que começara pacífica, né? O exército inglês saiu dando tiro para papai, morreu um cara de gente lá, azedou o negócio lá. Então, o povo ficou putíssimo, por quê? Porque do lado do pai dele, os McCartneys, né? Eles vieram da Irlanda, parte deles. Originalmente vieram da Escócia, claro, pelo Mac, né? Mas eles têm uma parte irlandesa da família, né? E da parte da mãe dele, da Mary, que tinha o sobrenome Mohan, ela era irlandesa mesmo, né? Então o Paul se sentia muito irlandês, assim como o John Lennon, parte do George Harrison. O Ringo não. O Ringo ele era totalmente inglês de pai e mãe, né? Tanto dos Stark quanto da família da Elsie, né? Que era... esqueci o sobrenome da família dela. Que burro, dá zero para ele. Mas eu esqueci. Eu esqueci o nome da família da mãe do Ringo. Mas, enfim, quando o Paul lança o Wildlife e não dá ruim, como eu disse, ele largou para lá o single, né? Então, eu conversando com o Danny Lane ali, falei assim, a gente precisa de mais uma pessoa na banda, né? Porque aí descobriu que o guitarrista do Joe Cocker estava desempregado. Aí o Danny Lane falou, o cara é bom e tal. O Paul falou assim, pô, eu tenho uma ideia legal. Ele é irlandês. Eu falei assim, eu escrevi uma música aqui que eu quero lançar tipo Instant Karma do John Lennon. Eu acabei de terminar a letra dela aqui, eu quero tocar ela e quero gravar no mesmo dia. E com isso a gente faz um teste com esse cara aí, esse tal de Henry McCulloch. Então, no dia 2 de fevereiro, olha que coisa louca, no dia 2 de fevereiro, o Paul pediu uma equipe para filmar ele tocando com a banda para ele ver qual é. Então, o que ele faz? Ele vai ali na casa dele em St. John's Wood, ali em Cavendish Avenue. Olha o vídeo, eu vou falar junto com o vídeo, tá, meus queridos? Que muito provavelmente o YouTube vai cortar, né? Então, o Paul, ele monta a banda ali na sala ali da casa dele ali em Cavendish Avenue, tá ali o Danny Syle na bateria, né, e tal. E da primeira filmagem do Henry tocando com os Wings, né, e tal. Então, o Paul ficou muito satisfeito daquilo ali, não, e tal. Então ele pede a equipe que ele já havia contratado, porque eles iam num teatro ali em Londres e eles iam ensaiar várias músicas, né, e tal. Então o Henry, ele foi lá porque, a princípio, o Henry ele tinha que fazer parte da guitarra da música Give Ireland Back to the Irish. Por quê? Porque o Paul já havia agendado gravar em Abbey Road a música. Pelo menos os primeiros takes da música, ele queria logo ela lançada, né? Então, o que aconteceu? O Paul pede essa equipe para filmar, né? E filma lá ele tocando e tal. Você vê que a música estava embrionária. Ele usou aquilo ali para poder fazer com que o Henry entrasse na banda e tudo mais. Então, quando foi à noite, naquele mesmo dia ali, eles foram para os estúdios em Abbey Road, ali, a EMI Studios, né? E ali eles gravaram Give Ireland Back to the Irish, que foi a prova de fogo, o teste de fogo ali, para o Henry entrar na banda. Aí o povo ficou extremamente satisfeito com eles, alocou todo mundo na sua casa ali em St. John's Wood, né? E assim ficou, né? Então aí o povo falou assim, pô, eu já tenho agora um número de pessoas que eu vou ficar confortável para poder tocar. Então o Paul chama ali alguns amigos dele ali, que eram roadies, né, cara, e fala com ele o seguinte, ó, vamos procurar um local pequeno, sem algazarra, para a gente poder tocar, né? Mas não pode falar que sou eu. Não pode falar que sou eu. Então, enquanto o pessoal procurava ali umas universidades, algumas coisas assim, que era uma ideia do Paul desde lá do Get Back, né? Vamos voltar para os pequenos clubes, né, e tal. Mas o Paul falou assim, pô, na universidade seria legal, né? Todo mundo fumando, a ervinha do capeta, aquela farra toda, ninguém vai nem esquentar a cabeça, né?
A Linda muito nervosa, aquela coisa toda. Então ele aproveitou esse tempinho, ele foi, agora tu vai cair, meu querido, segura. O Paul McCartney fala que desde 1969 ele não pisa no prédio da Apple, lá em Savile Row, onde vocês conhecem tão bem quanto eu sobre o Get Back. Mas aí, meus queridos, ele decidiu fazer o acetato ali e fazer um mix final de Give Ireland Back to the Irish no estúdio que havia acabado de ficar pronto, que o Jeff Emerick havia começado logo depois ali, em janeiro de 69, ali a partir de fevereiro os Beatles usam ali para ensaiar I Want You, She's So Heavy, a partir de março o Jeff Emerick, que trabalhou com os Beatles desde o Mundo Era Mundo, né, ele ficou encarregado de fazer aquele estúdio ali bem melhor do que o tal do Magic Alex jamais fizeram, né? Então eles passou 2 anos, né? Tanto é que quem foi na inauguração foi o George Harrison com o Badfinger. Aí foi o Klaus Voormann, todo mundo trabalhava ali com o George, né? Mas ninguém realmente usou aquilo ali, né? E aí o Paul vai lá, né? Mas ele falou há muito tempo, eu nunca pisei lá e tal, né? Ele nunca pisou de novo nos escritórios, ali para cima. Porque dizia ele que ele, a partir do momento que o Alan Klein estava ali, ele boicotou, mas ele usou. E ali foi feito, né? Então ele fez ali o acetato. Tem até uma foto, olha, a foto dos Wings saindo aí, o prédio estava em reforma, né? Mas você vê direitinho aí que é aquela entrada, né? Ali em Savile Row, né? Mas enfim, aí o Paul, ele teve mais uma semana, ensaiou porcamente e tudo mais, e agora é a parte legal da história que eu adoro. Nesses 2 roads, ficaram e falaram assim, pô, o lance é o seguinte, é mais fácil a gente ir até os locais e assim aparecer e falar com quem está encarregado, né? O DCE, alguma coisa assim, lá dos estudantes, né? Então o Dennis Sile conta que o ponto de encontro era na porta da casa do Paul, ali em St. John's Wood, né, em Cavendish Avenue, né? Ele chegou ali, tinha um caminhão que estava levando os equipamentos, né? O Paul ele havia alugado um sistema de PA que ele até usa nesse teatro, né, que ele ensaia com os Wings, né? Então o Paul colocou tudo ali e uma Kombi vermelha para a banda, dirigida por quem? Pelo próprio Paul, né, cara? Então o que aconteceu? Aí eles vão para a Universidade de Nottingham, né? Quando chega lá, aí tem uma história também que é interessante, que quando o Dennis Hyrel chega lá, ele fala que a primeira coisa que a Linda perguntou para ele foi o seguinte: cadê a Monique, a sua esposa, né? Porque eles haviam feito uma brincadeira com a Monique. Quem tem o álbum Wildlife sabe que na parte de trás aqui tá até o meu CD aqui, na parte de trás do disco tem um desenho que o Paul fez da banda, ele, a Linda, o Danny Sire e o Danny Lane, né? Então ele faz, tipo o Tony Barrow fazia ali no Please Please Me, do With the Beatles, no Hard Day's Night, né? Ele fez um textinho falando, explicando quem que era a banda e tal, né? E quando ele fala da Monique, ele fala, a Monique estava bêbada novamente. O problema é que a Monique era uma piada interna, porque a Monique não bebia. Ela não bebia nada alcoólico, né, cara? Então, mas ela ficou puta com aquilo ali, porque quando a família dela recebeu o álbum lá nos Estados Unidos, o pessoal falou: minha filha, que porra é essa? Falando que você tá bêbada e tal. Então foi uma piadinha do Paul e da Linda, né? O qual o Danny Sile não gostou muito, porque a família dele e da Monique não gostaram dessa piada, né? Vale essa história. Mas quando ele chega lá, a Linda pergunta: cadê a Monique? Ele falou assim: a gente vai sair em turnê. Ela ficou no apartamento que a gente alugou aqui em Londres. Eu falei: não, de jeito nenhum. Por quê? Porque a Linda agora estava com 3 filhas, né? E a Linda era a única a Linda, ela confiava apenas na Monique, porque como a Monique era casada com o Danny Sile, né? Ela não sabia se o Henry tinha namorado ou não, mas ela sabia que o Danny Lane estava namorando uma groupie que foi parar lá na fazenda da Escócia, atrás do Paul, para poder dar para ele, né? A Linda enxotou a menina de lá. O Paul foi falar com a menina: porra, acabou, eu tô casado, não vou comer mais ninguém, né, cara? Só que essa menina insistia tanto que ela começou a namorar o Danny Lane para poder ver se dava uma chapuletada no nosso McCartney, né, cara? Então a Linda falou assim: não, eu preciso de uma mulher que eu confio. Então, não, chama a tua mulher para tomar conta das crianças, né? Porque agora eu sou tecladista, né? E tal. Então foi por isso que a Monique foi. Então, isso não tem ônibus ainda não, tá, meus queridos? Eu sei que você deve estar esperando. Você vai contar a história do ônibus dos Wings no próximo episódio, meus queridos. Então aí eles vão até a Universidade de Nottingham, né? E os 2 Roaders chegam lá, vão lá no DCE lá e tal. Falam assim: eu tô com uma banda aqui, a banda nova do Paul McCartney.
vocês podem ficar aí com uma parte da entrada e tal, só não pode falar que é ele. Fala que vai ter uma banda bacana que vai tocar hoje no anfiteatro da universidade. Aí eu falo assim, o pessoal, porra, não acredito, né, cara? Não acredito, não. Aí o cara, porra, eu posso provar para vocês. Olha, então eu vou lá. Aí o pessoal, esses dois alunos da universidade chegaram, aí tinha uma Kombi vermelha, aí abriu a porta da Kombi assim, aí tá o Paul McCartney no volante, de óculos escuros, era 5 horas da tarde. Eu falei, aí, dá para eu tocar aí na tua universidade ou não dá, né? Assim mesmo. A pessoa falou, porra, claro. E foi assim, a primeira vez que o Paul McCartney tocou com os Wings, o qual não tinha ensaiado lá muitos números, né? Que o Paul tocou pela primeira vez desde o show do telhado, mas recebendo uma graninha desde Candlestick Park em 1966, em agosto, com os Beatles, né, lá nos Estados Unidos, né, meus caros, em São Francisco. Então, meus queridos, essa é a história de como o nosso querido Paul McCartney voltou a fazer turnê. Eu conto mais um outro dia sobre essa... Eles viajam pela Europa ali no ônibus dos Wings, o Paul McCartney alugou, então uma coisa muito hippie, uma coisa muito doida, deve ter sido extremamente divertido, mas foi assim que o nosso menino voltou a tocar. Agora, meus queridos, eu vou ver se toda semana eu conto mais uma história interessante sobre essas turnês, várias turnês que o Paul McCartney fez, porque eu estou muito feliz, né? Eu, por enquanto, Pista Prime no Rio, no Maracanã, e Pista Prime na Arena do Galo, aqui na MRV, aqui em Belo Horizonte. Eu vou em 2 shows, porque senão fica pesado, fica caro pra cacete, porque tem que ir de avião, ônibus, sei lá o quê, né? Comprar ingresso, hotel, não é barato, meus queridos. Quem tem dinheiro, faça. Quem tem dinheiro, aproveita. Eu já sou duro, meus queridos, 2 showzinhos para mim já deu. E olha lá! Um grande abraço para vocês, vocês cuidem aí. E não se esqueçam, dia 26 de agosto estarei em Belo Horizonte, na Galeria do Rock, fazendo uma palestra muito, muito, muito legal lá. Um grande abraço, vocês se cuidem aí.